Olá, meus alunos do oitavo ano A. Professor Ayrton, língua portuguesa. Vamos aí ver um assunto bastante legal, um assunto aí que vocês vão gostar, hein? Vamos lá. O nosso estudo de hoje é sobre as sequências de atividades 2, aulas 1 e 2 do caderno do aluno, a anotação em foco, a habilidade essencial. Qual que é a habilidade? Produzir resumos a partir das notas e ou esquemas feitos com o uso adequado de paráfrases e citações. Objetivos da aula: conhecer o gênero textual anotação, sua funcionalidade e os contextos de circulação. Identificar as principais características do gênero textual anotação, compreender a estrutura desse gênero textual. Muito bem. Aqui fala de... Cadê a palavrinha aqui? Paráfrases, ou paráfrase. O que é paráfrase? Tem uma definição para você. Paráfrase é todo enunciado, seja frase, trecho de texto ou texto, que estabelece com outro texto uma equivalência geral de sentido. Ou seja, de maneira bem resumida para você é assim: você tem um texto, ou uma frase, ou mesmo um trecho de um texto, e você reescreve esse texto com tuas palavras, sem mudar aí a ideia principal. Quando você faz isso, você está fazendo uma paráfrase. A paráfrase também pode ser feita de um poema. Por exemplo, Canção do Exílio. Se você procurar aí na internet, você vai encontrar vários textos com esse título, Canção do Exílio, sendo que o texto original é o texto de Gonçalves Dias, certo? Os outros textos que aparecem a partir daí são paráfrases, ou seja, o autor se baseou em Gonçalves Dias para criar o seu texto. Com tuas palavras, ele falou sobre a Canção do Exílio. Isso é paráfrase. Vejamos um exemplo aqui do slide. Em 79 d.C., um poderoso vulcão mudou a história de um pequeno balneário romano. Durante um dia inteiro, o Vesúvio lançou ao céu uma chuva de cinza e rochas que destruiu Pompeia, matando 16.000 pessoas. Esse é o texto original. Agora veja que um outro autor escreveu. A ideia é a mesma, a ideia principal está daqui é a mesma, só que ele disse de maneira diferente. O mesmo assunto. Veja, a cidade de Pompeia foi destruída em 79 d.C. pelo vulcão Vesúvio, que passou um dia inteiro lançando cinzas e rochas, matando 16.000 pessoas e mudando a história daquele pequeno balneário romano. Veja, texto escrito de maneira diferente, construído com base em uma outra estrutura, mas a ideia principal é a mesma. Então eu tenho aqui uma paráfrase, certo? Próximo slide. Que tipo de texto é esse? Mãe, fui na lanchonete. Não demorarei. Hillary. Bom, vocês com certeza já disseram ou pensaram que é um bilhete. E está certo, é um bilhete. Veja a sua forma, bastante sucinto, resumido. É uma das características do bilhete. Mas ele pode ter outras características. Vejamos. Olha só, o bilhete é composto geralmente por nome do destinatário, ou seja, destinatário, quem é que vai receber o bilhete, a mensagem, que é o assunto, saudação, nome do remetente, no caso quem escreveu. Alguns bilhetes podem conter a data ou não. Geralmente é utilizada a linguagem informal, ou seja, da forma como falamos. Essa é, então, a estrutura de um bilhete, mas ele não precisa seguir isso à risca. Quanto mais sucinto for a mensagem, o assunto, está mais dentro do bilhete. Ok? Mas o nosso assunto de hoje é a anotação. Sabendo o que é bilhete, tendo aí as informações sobre bilhete, você não vai confundir bilhete com anotação, porque é diferente. Vejamos.
Gênero textual, anotação. A anotação é um gênero textual que circula no campo das práticas de estudo e pesquisa, e também no campo de atuação da vida pública e de numerosas atividades profissionais. Na escola, a anotação é um gênero textual produzido por um emissor para si mesmo, com o propósito de aprender, rememorar, visualizar as informações de um texto, aula ou palestra. Quanto à estrutura composicional, a anotação sempre faz referência a um outro texto, do qual se originou ou para o qual servirá de preparação. Isto é, a anotação é um procedimento de retextualização de um texto-fonte, seja oral, escrito ou multissemióticos. Veja só essa palavrinha, multissemióticos. O que significará multissemióticos? É a mistura das linguagens. Veja, quando você usa a linguagem verbal, a linguagem escrita, a oral, a visual, aquela mistura de linguagens nós chamamos então de multissemióticos. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de anotação. Alguém participou de uma reunião de sindicato. E a pessoa queria ali fazer uma anotação para ela não esquecer do que foi dito. Veja que ela não colocou tudo o que foi dito na reunião, mas ela colocou ali uma informação que para ela é interessante, de modo que ela não se esqueça. Veja, em 2001 foi descontada a contribuição sindical em favor do Sindicato dos Metalúrgicos, no valor de R$ 25. Veja que a pessoa que fez, ela se baseou em um texto. No caso, na reunião foi falado sobre isso. É um texto oral. Ele se baseou, fez essa anotação para que não se esquecesse do que foi dito, o que é primordial para ele, o que é importante. Aqui temos um outro exemplo de anotação. Anotação de aula expositiva. Finalidade da aula: explorar estratégias e procedimentos de anotação de uma aula expositiva. Sexto ano, gênero anotação, objetos. Veja, alguém assistiu a essa aula e ele fez as anotações. Marcou a finalidade da aula, o ano, o gênero. Isso é uma anotação bastante minuciosa. Não há necessidade de se fazer uma anotação desse jeito, uma vez que a ideia é você anotar aquilo que é importante para você não se esquecer. E muitas vezes não há tempo para você escrever todos os termos de maneira correta ou mesmo completa. Você se baseia muito, ou você usa bastante as abreviações. Você escreve de uma forma que você vai entender. Outra pessoa talvez não entenda, mas você entende. Então, a anotação é algo assim que meio que urgente. Você não quer perder o que está sendo falado e você vai fazendo a sua anotação. É algo baseado num texto já existente ou numa fala, e você faz a anotação que é para o seu uso. Isso é uma anotação, certo? Vamos lá. Com base aí no que vocês viram, tá certo? O assunto não é complicado, é bastante fácil. Vejamos o que temos agora. O gênero em foco. Caro estudante, hoje trabalharemos o gênero textual anotação. Foi o que nós vimos. Rememore todos os momentos vivenciados por você no início desta aula. Aproveite o quadro abaixo e registre em forma de anotações os pontos principais, isto é, as informações analisadas e os conhecimentos apreendidos acerca desse gênero textual. Bom, qual que é a proposta? Vocês vão assistir essa aula e vocês vão fazer... Não, depois que assistirem, não precisa ser durante a aula, é bom até que você desligue o vídeo e você faça a anotação. Quais foram os pontos para você os pontos principais que você quer se lembrar depois? Faça a anotação. E vamos colocar em prática isso, certo? Essa tarefa é uma tarefa extra classe, você vai poder fazer depois. Não tem a ver ainda com as atividades do formulário, porque vocês farão uma atividade do formulário com base nesse gênero textual que é a anotação. Logo abaixo ou juntamente com o vídeo, vocês terão aí o link que direcionará vocês à atividade, certo? Então,
Por hora é isso, então.